requerimento da parte para concessão da tutela de urgência ou da tutela de evidência, seja um ou outro, o juiz não pode agir de ofício. Deve haver requerimento da parte nesse sentido. Então, é indispensável o requerimento da parte. Não pode o juiz de ofício conceder nem tutela de urgência, nem tutela de evidência. É o que dispõe os artigos 2º e 141 do Código de Processo Civil, ao trazerem o princípio da demanda, de que deve ser apresentado ao Estado juiz os pleitos que as partes têm interesse que sejam examinados, que sejam decididos pelo Estado juiz. Então, diz o artigo 2º, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por um impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. E o artigo 141 diz: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Por isso que o juiz, ele, nesse aspecto das tutelas provisórias, ele não pode atuar de ofício. Ou a parte vai requerer a tutela de urgência, o que não significa que o juiz não possa conceder parcialmente uma tutela postulada, ou até numa tutela provisória, entregar uma tutela provisória diferente da pleiteada pelo autor. Por quê? Porque aí entra no poder geral de cautela do juiz. Logicamente que ele não vai poder extrapolar o pedido do autor, mas pode ser que ele entenda que existe um risco, por exemplo, de reversibilidade do provimento pleiteado, mas ele entende que é possível conceder a tutela, por exemplo, apenas para tirar o nome da parte dos órgãos de inscrição de proteção ao crédito, mas não ainda para suspender a cobrança do contrato, por exemplo. Então, o artigo 2º e o artigo 141 do Código de Processo Civil nos indicam que, para a concessão de tutela de evidência ou tutela de urgência, ou seja, tutelas provisórias, obrigatoriamente deve haver requerimento da parte. É interessante destacar, alguns doutrinadores, eles alegam que seria possível o juiz conceder a tutela de ofício, não no sentido de conceder, mas no sentido de, em razão do princípio da colaboração, da cooperação, ele intimar a parte para que ela se manifestasse sobre o interesse de uma tutela provisória. A par desse entendimento, que nós encontramos, por exemplo, no Humberto Teodoro, me parece que isso afetaria o princípio exatamente da inércia do juízo. O juiz se tornaria um ator com papel ativo dentro do processo, e não pode. O juiz ele tem que ser um ator apenas que vai examinar aquilo que as partes apresentarem. Em algumas situações ele age de ofício para garantir o impulso oficial, como diz o artigo 2º, mas nesse caso ele estaria provocando a parte para que a parte formulasse um pedido. E esse não é o papel do juiz, senão ele vai estar efetivamente, como diz, tomando partido. E juiz ele tem que ser imparcial. O imparcial justamente significa que ele não toma nenhum partido. Ou seja, ele não vai incentivar ou querer que alguma parte seja beneficiada no processo. Se a parte não requereu, ela não vai poder receber o direito, a tutela provisória, que talvez ela até merecesse, porque depende de um requerimento da parte. Interessante notar que, na verdade, apesar desse entendimento da doutrina apresentado por Humberto Teodoro, a prática demonstra que, ao contrário, as partes sempre requerem alguma tutela antecipada. Muito raro, pelo menos nos processos que eu me deparo na minha vara, muito raro um processo que entre sem um pedido de tutela provisória. A regra é, infelizmente, porque, na verdade, isso deveria haver um maior critério por parte dos pedidos de tutela provisória, porque isso acaba enfraquecendo o próprio instituto. Como todo mundo pede,
Então, você acaba se deparando com tantas situações que não cabe, que a tendência é sempre você estar indeferindo esses pedidos de tutela, porque normalmente as partes pedem, mesmo sem ter urgência, mesmo sem ter probabilidade do direito. Então, apesar da doutrina dizer que o juiz poderia provocar a parte para que ela se manifestasse, na prática o que se vê é que é normal toda a petição inicial você ter um pedido de tutela de urgência, de todas as naturezas, alguns até exaurindo o próprio objeto da ação. E aqui eu trago, a afirmação, já para Marinoni, não cabe ao juiz conceder tutela cautelar de ofício. Então, Marinoni, ele já apresenta o posicionamento no seguinte sentido, de que o juiz não pode conceder tutela cautelar de ofício, mas ele considera que o juiz ele pode consultar a parte a respeito de seu interesse na concessão da tutela sumária, com base no princípio da cooperação, lá do artigo 6º do Código de Processo Civil. Ele não enxerga isso na tutela cautelar, mas ele entende que seria possível, na concessão de uma tutela sumária, ou seja, de uma tutela de urgência, no caso do juiz percebendo essa plausibilidade, ele ouvir a parte a respeito disso. Mais uma vez, não concordo nem com o posicionamento de Marinoni, muito menos com o de Humberto Teodoro, que amplifica isso para todas as tutelas provisórias. E aqui é o artigo 6º, que ele diz que os sujeitos do processo devem cooperar entre si. Mas me parece que essa cooperação do juiz de chamar a atenção para a parte para requerer uma tutela de urgência é uma baita cooperação. E, portanto, entendo que ofenderia o princípio da imparcialidade do juízo. Essa decisão que concede ou que indefere a tutela provisória, ela é passível de recurso. O recurso, por ser uma decisão interlocutória, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Da mesma forma, se houver indeferimento do pedido de tutela provisória, poderá a parte provocar a instância superior e requerer a concessão em sede de agravo dessa tutela de urgência que está sendo postulada. Se houver o deferimento da tutela, lembrar que quando a parte promovida, a parte prejudicada, agravar, ela requer os efeitos, a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu a tutela provisória, porque aí o relator, liminarmente, ele pode conceder efeito suspensivo à tutela provisória, e suspender, então, os efeitos dessa tutela provisória. Agora, se a tutela provisória for concedida ou revogada, ou até confirmada na sentença, digamos que a parte ré não agravou, mas chega a sentença e confirma essa tutela provisória, ou altera a tutela provisória e a parte autora ficar prejudicada, porque ela tinha uma tutela mais abrangente, o juiz acabou limitando ela na sentença, ou até revoga a tutela provisória porque julga a ação improcedente. O recurso cabível, ainda que ele queira questionar apenas a modificação da tutela provisória, ou a concessão, a revogação, será a apelação. Ainda que essa decisão de tutela provisória ela seja uma decisão normalmente veiculada em decisão interlocutória, no caso dessa decisão constar numa sentença, o meio recursal será a apelação.